quero rezar por você. Não sei se você quer, mas eu quero rezar por você. Amém? Fecha os olhos, com a mão no ombro desse irmão e canta isso. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Seja bem-vindo, canta. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Meu desejo é encontrar você. Estou implorando E não vou sair até te sentir. e diga assim: vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Nós te invocamos agora sobre nós. Pedimos-te em comunhão, eu e os irmãos, eu e minhas irmãs, te invocamos aqui, te suplicamos aqui, porque sabemos, Espírito Santo, que sem a tua presença eu não sei rezar, eu não sei falar com Deus. Por isso eu invoco o teu auxílio, pelo coração sagrado de Jesus, por suas 5 chagas, por sua paixão, morte e ressurreição, pelo seu nome que está acima de todo nome. Eu te invoco, Espírito Santo, vem sobre nós. Nós pertencemos à grande família dos batizados e batizadas. Nós pertencemos à igreja. Nós nascemos do lado aberto de Jesus. Por isso vem, Espírito Santo, reconhece em nós a marca sacramental do batismo. Diga com fé, reconheça em nós a marca sacramental do batismo e enviai do céu os vossos dons de ciência e fortaleza, de sabedoria e entendimento, de conselho e piedade, de santo temor do Senhor. Enviai de nós, ó Espírito Santo, os dons mais necessários à minha santificação. Amém. Diga amém. Não quero mais ser o mesmo, quero me apaixonar de novo. Solta a voz. Ele quer ser cheio do Espírito Santo. Diga: não quero mais ser o mesmo, ser o mesmo. Quero me apaixonar de novo. Reza agora. Eu não quero mais ser o mesmo. Não quero mais ser o mesmo. Quero me apaixonar de novo. De novo. Vai orando com o seu irmão, pedindo o Espírito Santo sobre ele, pedindo o Espírito Santo sobre você. Não tenha medo de falar, de clamar, de suplicar. Não quero mais ser o mesmo, não. Quero ser cheio da tua graça, Espírito Santo. Suavemente, canta essa verdade com os olhos fechados, aí com as mãos nos ombros dos seus irmãos, à direita e à esquerda. Diga: não quero mais ser o mesmo. Solta a voz. Apaixonar de novo. E de novo, de novo, de novo. Não quero
presença do Espírito da Santo, presença do Espírito, da força e da graça da força e da graça que vem do Espírito que Santo. vem do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Nós vamos estender as mãos sobre o nosso irmão Wagner. Ele vai pregar para nós uma palavra muito especial: curados e libertos pela cruz de nosso Senhor. Esta palavra, esta pregação está alinhada com o tema do nosso retiro. Com Cristo eu fui crucificado, com Cristo eu fui pregado na cruz. E confiando este servo a nosso Senhor, confiando seu coração, seus lábios, sua mente, todo o seu ser, todos os sentidos, sobretudo a sua alma, os afetos, confiando seu espírito, seu ser mais íntimo ao Senhor, rezemos por Ele, para que Ele nos fale e nos revele a verdade de Cristo, a verdade que a cruz de nosso Senhor tem para nós nesta tarde de domingo, neste carnaval Bethesda, neste carnaval com a comunidade Bethesda. Bendito seja, Senhor, por este servo, por seu coração. Nós o entregamos a Ti agora. Derrama sobre ele o Teu Espírito, para que ele nos anuncie com toda a leveza, desassombro e coragem a Tua verdade, a Tua pessoa, Senhor. Nós te pedimos, nós te pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Amém? Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como já foi dito, vou me representar. Meu nome é Wagner, para aqueles que não me conhecem. Para os que me conhecem, também é Wagner. Tá bom? Abram comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Quem tem Bíblia da Ave Maria, página 1506. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos começar do 17. O foco que eu quero dar é no versículo 18, mas nós vamos começar lendo do 17. Como o Edelcio já falou, o tema dessa pregação é libertos e curados pela cruz de Cristo. Todo mundo já localizou? Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Amém? Amém. Façam o gesto e repitam as palavras comigo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Na minha Bíblia aqui, que é a Ave Maria, tem como subtítulo aqui: Seguir o exemplo de Paulo. Irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignomia é causa de envaidecimento, e só tem prazer no que é terreno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem não estava aqui na parte da manhã, levanta o braço aí, por favor. Quem não viu a pregação da Ângela, deixa eu ver quantos pra gente serve. Porque o Espírito é um espírito de ordem, né? Parente? A gente
A gente nem combinou, porque se a gente tivesse combinado, a gente teria sentado e dito assim, ó, tá bom, tu fala isso aí, eu falo isso aqui. Tu vai por aqui, eu vou por aqui. Como a gente não combinou? Cada um só observar. Vamos lá. Gente, a gente lê no livro do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, na história da criação da humanidade, que Deus fez cada coisa em determinado dia. Certo? Não é assim? Eu não vou pedir para a gente abrir, porque essa história a gente já conhece de cor e salteado. Esse que é o nosso problema. É que a gente conhece de cor e salteado, conhece tanto que vai perdendo o valor para a gente. Por quê? Porque a gente não vive a experiência. Isso é uma coisa que eu peço para Deus todos os dias. Letícia testemunha disso. De vez em quando a gente conversa, eu digo para ela, Letícia, eu sempre peço para Deus, Senhor, não me dê só o conhecimento. Só o conhecimento não me basta. Me dá a experiência. Porque a experiência é que fica para sempre. Amém? Amém. Então Deus fez no primeiro dia, Deus fez o céu, fez a terra, fez as plantas, fez as águas, fez os animais e tal. No sexto dia Deus fez quem? Quem? Adão e Eva, o homem, correto? Correto. A Ângela já falava disso aqui de manhã. De toda a obra da criação de Deus, qual foi a única parte dela que perdeu a sua forma? O homem. Quem foi? O homem. Os animais perderam a sua forma? Não. Eles não pecaram. Eles não comeram do fruto da árvore proibida, como a Ângela dizia aqui. As plantas perderam as suas formas? Não. As flores? Não. Os rios? Não. As nuvens do céu? Não. As estrelas? Não. Quem perdeu sua forma? O sol. Olha que derrota. Olha que tristeza. Ou seja, parte da criação de Deus ainda permanece intacta. Do jeitinho como Deus fez. Só que tem uma diferença. Toda essa obra foi dada para quem? Para o homem. Não é assim que está escrito lá? Adão, dá nome aí a todas as coisas. Aí Adão, como diz um pregador acolá, diz Adãozão formado em zootecnia, zoologia, biologia, saiu dando nome às coisas, né? Aos peixes, aos animais. Adão era o cara, meu amigo, formado em tudo. Nunca pisou no banco da escola, mas era formado em tudo. Por quê? Porque vivia na plena graça. Quando a gente vive na plena graça, não nos falta nada. Adão vivia assim. Nunca sentou no banco da escola, mas era formado em tudo. Todas as coisas que têm nome na terra, foi Adão que colocou. Hoje a gente precisa sentar no banco de uma escola, fazer um curso de graduação, uma especialização para a gente poder entender. Adão entendia tudo, porque vivia na graça. Só que, me desculpe o peso da palavra, aconteceu uma desgraça. Adão pecou. E quando Adão e Eva pecaram, perderam o quê? A intimidade com Deus. E é daqui que eu quero partir. Essa introdução foi só para a gente entender onde eu quero chegar. Quando eu fui aluno, há muitos anos atrás, não preciso dizer quanto tempo, eu tive um professor, é incrível como esses professores, não estou falando de professor não, gente, está entendendo? Presta atenção, vai depois dizer que até porque está sendo gravado, depois eu estou dentro de uma escola, para que na hora de sair os professores estão tudo ali, com a cartela de ouro para jogar em mim. Não estou falando mal dos professores, quero contar essa história. Interessante que determinados professores, eles encantam a gente, não é assim, gente? Não é verdade? A gente se apaixona, né? Se apaixona no sentido assim, a gente gosta mesmo e tem aquela relação de carinho e tudo com o professor. Em determinados casos, até o que ele diz é até lei pra gente. Acho que a professora Delcia, a professora sabe disso perfeitamente, eu não estou falando nenhuma besteira. Tive um professor que ele era o encanto da sala, era a alegria. Só que ele dizia uma coisa, ele dizia, eu não acredito em Deus. Ele dizia o tempo todo pra gente. E sempre alguém perguntava, mas professor, você não acredita em Deus por quê? Ele dizia, não acredito num Deus que separa um povo para si e deixa os outros do lado de fora. Eu não acredito num Deus assim. Um Deus que separa o povo, não, o meu povo é aqui, o meu povo é aqui. Esses aqui não são meu povo, esses aqui não são. Tá, eu não tinha ainda o entendimento que eu tenho hoje. E na época eu achava que isso era realmente ateísmo.
Aí os dias passaram, a cabeça ficou branca, essa frase nunca saiu da minha cabeça. E essa pregação me veio essa lembrança quando eu preparava essa pregação. Não sei se pelo fato de estar dentro de uma escola e tudo. Eu digo, olha, acho que vai dar certo para a gente dar uma deslanchada por aí. Eu entendi hoje que o meu professor, eu não posso dizer o nome, gente, porque ele é de Padrão. Eu entendo hoje que o meu professor nunca foi ateu. Ele só tem dúvida sobre Deus. Porque ele dizia assim, eu não acredito num Deus que separa um povo para si e exclui o outro. Ele entende de Deus? Deus separa o povo? Separa? Quando foi que a gente leu na Bíblia, em algum canto, que Deus separou o povo? Deus nunca separou o povo. Hoje de manhã nossa irmã Ângela dizia o quê? Morreu por todos. Lembra que ela dizia? Ela até dizia, vocês acham que Deus não morreu por aquele que está lá no carnaval, ou por aquele que está fornicando, que está adulterando, que está. Vocês lembram disso de manhã? Sim. E ela perguntava, Deus morreu por esse? Jesus morreu por esse ou não morreu por esse? E todo mundo dizia, morreu por esse. Então Deus nunca separou ninguém. Nunca foi desejo de Deus. Nunca esteve no coração de Deus separar ninguém. O homem com o seu pecado é que se separou de Deus. O homem com a sua decisão de pecar foi que se separou de Deus. E aí essa separação trouxe para nós esse distanciamento. Perdemos aquilo que a Ângela falava de manhã. Eu vou ter que repetir aqui rapidamente, porque está na introdução da minha pregação. Perdemos ali aquela intimidade que a Ângela dizia aqui de manhã, de quê? De passear com Deus todas as tardes. Eu já disse isso no grupo de jovens, uma pregação minha, todo mundo lembra, né? Eu só falava diferente dela, porque ela disse que Deus passeava e passeava mesmo, mas antes de passear, o que era que Deus fazia com Adão e Eva? Tomava café com cuscuz, vocês lembram? Lembram? Tomava café com cuscuz, né? A manteiguinha, o queijinho, leite. Era, gente. Era. Deus era próximo, sempre foi da sua criação. Mas a sua criação, pela vaidade, pela soberba, pela avareza, preferiu se distanciar de Deus. E isso trouxe consequências para nós. Trouxe consequências gravíssimas. E a maior delas é essa que a gente tem hoje. Essa dificuldade de se relacionar com Deus novamente. Nós temos dificuldade de se relacionar com Deus, porque nós perdemos isso com o pecado original, amém? Amém. Vocês estão entendendo? Por que a gente tem dificuldades de se relacionar com Deus? Porque nós perdemos essa intimidade com o pecado original. Aí você me pergunta, mas Wagner, qual é a forma correta de eu me relacionar com Deus? De que forma tu está falando de se relacionar com Deus? Gente, é muito fácil, é muito simples. Eu tenho empresários aqui na plateia. Só a minha comadre Cláudia. E eu. Ai, a Ângela. Tá. Mas a Ângela não tem loja física. Ah, não, mas ela tem, ela se encaixa. Ela se encaixa. Mas eu quero dar um exemplo de loja física para a gente entender. Por isso eu vou ficar com a Cláudia, que tem loja física. Digamos que a Cláudia lá na NC Motos, vai ver mais propaganda, viu? Ao vivo, vai ficar, ó, registrado. R$2. Ei, garanti uma camisa de presente. Opa! Digamos que a Cláudia está precisando de um funcionário. E eu estou precisando de emprego. Vocês estão casando aí? A Cláudia está precisando de funcionário e eu estou precisando de emprego. Então eu descubro que ela está precisando de funcionário. Então qual é a primeira parte que eu faço? Eu entrego o meu currículo para ela. Claro, tá, ela olha e diz, olha, rapaz, não é igual do médico aqui que o padre falava de manhã, não. Foi 30 minutos, lembra? Lembra na missa? 30 minutos lendo ali a história do rapaz. Mas é um currículo, tá entendendo? Mas é um currículo. Aí a Cláudia diz, beleza, eu vou chamar o Wagner para trabalhar. Ele se encaixa aqui perfeitamente na vaga. Então a Cláudia me chama para uma
Entrevista. E essa entrevista de emprego é da onde vai nascer o nosso contrato de trabalho, correto? Ali nós vamos fazer um acordo. Ali nós vamos acordar coisas. Como? Salário, claro, salário, né? Isso é importante, essa parte. As horas que eu vou trabalhar, quantos dias da semana, vale refeição, vale transporte, vale saúde, né? Plano odontológico, enfim. Né? Então, para que eu e a Cláudia possamos começar uma relação profissional, ela patroa, eu funcionário, a gente precisa dessa etapa. Feito essa etapa, assinado, o que é que cabe agora? Eu entrar em exercício, começar a exercer a minha função. Então, se nós temos um acordo que eu vou trabalhar 8 horas por dia, que é o normal das empresas, 8 às 12, 14 às 18, de segunda a sexta, sábado, aquele tradicional até meio-dia, que meio-dia é 1 da tarde, que eu não entendo isso, é meio-dia, mas é 1 da tarde, né? Tá, beleza. Para que a Cláudia possa, no final do mês, cumprir o que nós acordamos, eu estou me referindo a salário, o que eu preciso fazer? Cumprir com as obrigações. Chegar no horário, correto? Não faltar. Se faltar, o motivo tem que ser justo. Tem que ser justo. Tem que ser mesmo aquele que está lá na cláusula. Você pode faltar sim se estiver doente, tal, enfim. A gente já acorda tudo isso, correto? Tenho que estar bem vestido, de acordo com as exigências da empresa, não é isso? Tá. Se para a Cláudia cumprir a parte dela no acordo, ela precisa que eu cumpra com a minha, porque a Cláudia só vai poder cumprir com a dela se eu cumprir com a minha. Se eu não cumprir com a minha, a Cláudia pode cumprir com a dela? É justo ela cumprir com a dela? Se eu tenho um compromisso de trabalhar de segunda a sábado, eu vou segunda e sábado, não vou de terça a sexta, o que eu posso exigir dela? Me expliquem. Eu não posso exigir nada. Eu não posso exigir o meu salário certinho. Eu não posso exigir que a Cláudia seja uma boa patroa. Eu posso? Quem é que está falho? É eu ou é ela? É eu como funcionário, não é? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Vocês alcançaram? Eu preciso desenhar. É aqui nossa dificuldade com isso. É que a gente tem esse problema de obedecer. A gente tem esse problema de cumprir com as regras, com as cláusulas. Entende? Porque é muito mais fácil eu cumprir com a Cláudia, que eu estou vendo. Eu cumpri com a Cláudia, certo? Que nós estamos aqui tete a tete, do que eu cumprir com Deus, que desde o pecado original eu perdi a minha intimidade. É por isso que eu tenho essa dificuldade. Porque Jesus também exige de mim isso. Jesus também exige de mim isso. Porque Ele fez isso. A Ângela não diz isso aqui de manhã? Ele chegou para o pai e disse, me dá um corpo. Achei massa isso, né? Essa faixa, né? Achei massa isso. Meu Deus, me dá um corpo. Me dá um corpo que eu vou lá e eu vou pagar a dívida que os nossos filhos fizeram contra nós. Foi assim que ela fala de manhã. Pô, gente, eu anotei, eu estava atento. Tu é o que lembra. Sabe? Me dá um corpo que eu vou lá pagar a dívida que os nossos filhos fizeram contra nós. Gente, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Só ficou para nós agora trilhar o caminho. Trilhar o caminho. Mas a questão é que eu olho para a cruz, eu olho para tudo isso aqui e parece que me dá medo. Me dá medo porque eu não cumpro com o horário. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Me dá medo porque eu não estou vestido adequadamente. Vocês estão entendendo? Me dá medo porque eu não sou fiel aos dias da semana que eu acertei para trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, se eu não cumpro com a minha parte do acordo, não tem como eu enxergar isso aqui de verdade, em toda a sua grandeza, em toda a sua profundidade. Aí eu entendo, e não tem como evitar falar, porque é uma pessoa que tem me ajudado muito, Dom Henrique Soares. Aí eu entendo a fala dele quando ele diz: muitas das vezes a gente olha para a cruz e vê a cruz é tão louca. A gente olha a cruz assim, e a Bíblia diz isso. Para muitos é loucura. É loucura. Gente, a cruz não é louca, a cruz é salvação. A cruz foi salvação. As libertações e as curas que eu preciso estão aqui. Estão aqui. A parte mais difícil já foi feita. O mais difícil já foi feito. O versículo 20 vai falar disso. Não somos homens terrenos, somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu, porque nós somos filhos de Adão e Eva. E nós não somos filhos de Adão e Eva só na questão do pecado. Não, nós herdamos deles também a parte celestial. Por isso Cristo desce para salvar a sua criação. Porque se não fosse assim, não merecia, não precisava todo esse sofrimento. Não precisava. Mas acontece que a cada dia que passa, o mundo me espreme tanto para as coisas terrenas que eu vou me distanciando das coisas espirituais. A gente falava ali fora agora há pouco, eu de Berto Filho, nós falávamos disso. Falávamos de como o mundo nos cega para essa realidade. É tanta coisa. Gente, é muita coisa ao nosso redor. Muita coisa. Vocês lembram da missa de abertura do Padre Justin? Quando ele fez um pedido, uma prece? Os barulhos do mundo são inevitáveis, mas nós temos que pedir para Deus silenciar os barulhos do nosso coração. Esses é que nos roubam de Deus. Esses é que nos tira a atenção de Deus. Esse é que não permite que a graça de Deus, a intimidade com Deus retorne para nós. E aí Paulo hoje grita, como gritou em Filipe, grita hoje no auditório da escola Colares de Moisés: eu vos digo chorando, não se comportem como alguns por aí que andam se comportando como inimigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é a nossa inimiga. A cruz de Cristo não é loucura. A cruz de Cristo não representa sofrimento. O problema é que hoje a gente escuta tanto: não, tu tem que seguir, tu tem que te formar. Eu estou dizendo essas coisas erradas não, gente. Eu estou dizendo que o fim último dessas coisas não é só para isso. Não é só para isso. Eu não tenho que estudar só para ser um profissional. Vou ter que falar de novo. E ter um currículo de 30 minutos para alguém ler. Eu tenho que estudar sim. Eu tenho que ser um profissional sim. Sim. Porque a minha vida também precisa dessas coisas. Mas precisa ficar claro em tudo em mim a presença de Jesus. Precisa ficar claro em tudo em mim que eu tenho essa intimidade com Jesus. Com Jesus. Amados, queridos, assim como eu, vocês, nós precisamos, os que estudam, levantar cedo, chegar na escola no horário, senão o portão vai fechar. Os que trabalham, cumprir horário, e é 6 dias por semana para os que trabalham, alguns talvez 7, não sei, não é? Talvez são profissionais da saúde, dão plantão. Os alunos, a semana inteira, e tem tarefa para casa, e tem tudo, e tem... A nossa vida espiritual é do mesmo jeito. A nossa vida espiritual é da mesma forma.
Eu também preciso ter esse horário para Cristo. Eu também preciso ter o meu horário específico. Não pode ser aleatório. Não pode. Não pode ser aleatório. Porque nada na minha vida é aleatório. Eu sou matriculado no turno matutino. Eu posso vir assistir aula no turno vespertino? Não. Posso? Não. Mas não é na mesma escola. A matemática do segundo ano não é a mesminha do matutino, nem a própria professora de matemática. Não. Não é aleatório nas coisas seculares. Nada nas coisas seculares é aleatório. Nada nas coisas espirituais é aleatório. Não pode ser aleatório. Não pode. Eu tenho que ter o meu horário com Deus. Eu tenho que ter o meu compromisso com Deus. Ainda que seja 15 minutos. Ainda que seja 15 minutos. Mas precisa ser naquela hora. Ainda que eu esteja cansado. Ainda que eu esteja cansado. Quantas vezes a gente vai para o trabalho cansado? Quantas vezes a gente acorda? Aquela velha história, quando eu era representante comercial, hoje se chamam coach, né? Na minha época era palestrante motivacional. As coisas vão, no mundo secular, elas vão mudando os nomes, né? Um dia desse, quando eu vendi a sacola, a gente foi comer uma pizza ali, o pessoal da comunidade, a Ângela estava junto, e eu cheguei lá na pizzaria, eu conheço o dono e começamos a conversar ali, e ligeirinho eu ganhei um cliente, né? Aí a Ângela disse assim para mim, ela disse da gente assim para mim: parente, tu é bom de abordagem a seco, fria, né? Fria, como é isso, parente? Essa coisa de tu já chegar, no meu tempo, quando eu era representante comercial, o nome não era esse não. O nome era aproveitar a oportunidade. As coisas no mundo secular vão mudando de nome, certo? Mas, gente, sim, vamos retomar. Eu me lembrei disso. Quando eu era representante comercial e tudo, os caras falavam sempre a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, para motivar a gente. E eles diziam, eu achava interessante isso. O cara vem lá de uma outra realidade, não sabe nada da minha realidade, mas vem me ensinar como atender o cliente da minha realidade. Mas ele trazia aquelas dicas que a gente já sabe. E que muitas das vezes eu ficava chateado, estou falando de mim mesmo, ficava chateado na palestra do cara, entendeu? Porque o cara dizia, você tem que estar bem apresentável, você tem que estar sorridente, você tem que estar com autoestima e tal e tal. Por quê? Porque só, estou falando de profissionalismo, só os que se portam assim, é isso que a gente avança, progride profissionalmente. Da mesma forma é na minha vida espiritual. Da mesma forma é na minha intimidade com Cristo. Sempre sorridente, sempre alegre. Gente, não tem dificuldade. Eu falava disso terça-feira passada no grupo. Não precisa ser igual o Edeus. Não precisa. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Talvez a gente não consiga avançar para Cristo, porque a gente tem referências na vida da gente e a gente quer ser igual. A gente quer ser igual. A gente quer fazer igual. E não é para fazer igual. É só para fazer. É só para fazer. Cada um do seu jeito. Cada um da sua forma. Eu sendo eu mesmo. Eu do jeito que Cristo me chamou. Com as minhas dificuldades, com as minhas lutas. Ainda que eu esteja cansado. Ainda que o dia tenha sido, sabe? Da mesma forma como eu preciso levantar, da mesma forma que eu preciso ir para o trabalho, eu preciso ir para Cristo. Eu preciso estar com Cristo. Eu preciso recuperar a intimidade
perdida no pecado original, que se alastrou. Se alastrou. Mesmo com Cristo tendo pagado o preço, mesmo com Cristo tendo pagado o preço, parece que ainda somos indiferentes a essa realidade. Não abraçamos a graça concedida. Abraçamos? Nós aqui abraçamos. Sim, nós estamos aqui, pagando o preço. Mas como não será que está o mundo lá fora agora? Como não será que está o mundo lá fora? E é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Como nos atrai. Como é difícil. Talvez muitos de nós aqui estejamos aqui, como diz o Padre Justênio, aquela pregação dele foi fantástica. Como disse o Padre Justênio, eu fui porque minha mãe fez a minha inscrição, vocês lembram? Eu fui porque minha mãe fez a minha inscrição. Mas eu fui. Aí ele deu o segundo motivo, fui para não perder a namorada, né? Porque ele já estava namorando, a namorada dele ia estar lá e ele ficou preocupado, se eu não for, vai que outro, ó, toma ela de mim, né? Ainda que os motivos que nos levem sejam esses. Mas se a gente for, Deus vai se usar. Mas para isso eu preciso me permitir. Para isso eu preciso me permitir. Senão, amados e queridos, permanecerei deformado. Permanecerei manchado pelo pecado. Nós estamos fazendo um estudo na Juventude de Bethesda sobre isso, sobre o que o pecado faz com a gente. E nós estamos usando como referência um filme que talvez vocês nem saibam, mas a saga chamada Senhor dos Anéis. Vocês conhecem esse filme? Sim. Nós estamos assistindo ele, são 3 partes, para a gente entender o brilho do pecado na vida da gente. O brilho que o pecado tem que nos atrai. E uma figura, amém? Todo mundo está prestando atenção? E uma figura intrigante, emblemática, é a mesma coisa? Emblemática é um personagemzinho chamado Sméagol. Quem conhece o filme sabe disso. O Sméagol, né? O Sméagol é uma figura emblemática. Não sei se vocês sabem. Ei, galera. Agora vamos falar do filme. Não, deixa o filme para mais tarde. Não sei se vocês sabem, mas o Sméagol representa exatamente isso. Uma pessoa dominada pelo pecado. A nossa alma, dominada pelo pecado, é daquela forma. Ele vive, ele mata e morre por causa do anel, não é isso? Ele chama o anel como? Precioso. Como é que ele chama o anel? Precioso. Meu precioso. Meu precioso. Amados, queridos, se a gente não buscar com todas as forças a libertação da nossa alma, as coisas terrenas, o pecado, as coisas que nos afastam de Deus vão continuar sendo para nós o que? Meu precioso. Meu precioso. Meu precioso. Que Cristo morreu na cruz para nos libertar disso. Cristo morre para que Ele seja o nosso precioso. E não mais o pecado. E não mais as coisas terrenas. Eu poderia citar aqui inúmeras dessas coisas. Mas eu não preciso. Nós já sabemos. Todos vocês já sabem do que eu estou falando. Todos vocês já sabem. As coisas que nos são colocadas, que nos são impostas, para nos distrair, para nos afastar, para nos tornar inimigos da cruz de Cristo. E aí temos essa visão que esse professor meu tinha e passava para nós. Eu não acredito em Deus, porque um Deus que separa o povo, Deus não separa ninguém, mas para que eu possa viver com Ele
para que eu possa reinar com Ele na sua glória, eu preciso seguir suas regras, suas normas, seus preceitos, sua vontade, seu desejo. Não dá para mim ser de Cristo pensando da forma como eu penso. Não dá para mim ser de Cristo querendo ser do jeito que eu entendo que eu tenho que ser. Eu não posso impor para Cristo a regra. É Cristo que impõe para mim a regra. Amém. Ele é que impõe. Ele é que dita o caminho. Não eu que dito o caminho. Não eu que digo. Não, eu vou por aqui e por aqui. Não. O caminho é esse. Quem quer me seguir, toma a sua cruz. O interessante é que não é a cruz de Cristo que eu tenho que carregar. Entenda? É isso que a gente não consegue entender. Essa cruz aqui foi de Cristo. Essa aqui foi de Cristo. Eu tenho que pegar a minha cruz e seguir. E pegar a minha cruz é fazer tudo o que eu tenho que fazer tudo o que eu preciso fazer, cuidar de todas as minhas necessidades, ter todas as minhas responsabilidades, seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo. Tendo Cristo como referência. Sendo Cristo o meu precioso. Sendo Cristo o meu fim último. Sendo Cristo a minha meta final. Letícia falava ontem à noite de uma frase, eu vou ter que repetir, que eu ouvi que foi fantástico. É de Dom Henrique Soares. Ele disse que o pai dele dizia isso para ele: meu filho, não existe o Senhor do bom começo. Só existe o Senhor do bom. Só existe o Senhor do bom. Não existe o Senhor do bom começo. Você entende? Eu preciso perseverar todos os dias. Eu preciso insistir todos os dias. É aquele passo miúdo, gente. É aquele passo que talvez para você acha que não esteja tendo significado nenhum, que talvez não vai resultar em nada. Mas dê o passo. Dê o passo. Não, eu não vou fazer não, porque não faça. 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 Nos teus olhos pode ser que você esteja enxergando que seja até bobagem. Mas faça. Faça. Havia um monge que quando ele entrou para o mosteiro, ele entrou no mosteiro uma maravilha de vaidade. Ele era tão convicto que ele disse assim: esqueça o nome dele. Eu não vou arriscar dizer não, porque eu posso confundir os homens. Ele dizia o seguinte: na primeira semana eu vou conseguir a virtude da paciência. Na segunda semana eu vou conseguir a virtude da castidade. Na terceira semana eu vou conseguir a virtude da fé. Está entendendo? Olha como era a ousadia do cara. Né? A cada semana ele ia conseguir. Tá. Com 3 meses lá dentro, Deus desmanchou ele todinho, quebrou ele todinho. Quando deixou ele só o bagaço, eu disse: agora eu vou construir sobre o entulho que sobrou, do meu jeito, não tu do teu jeito, mas tu do meu jeito. Vocês entendem, gente? Vocês estão entendendo? Não precisamos criar propósitos exorbitantes. Tá certa a palavra? Não precisamos criar propósitos megalomaníacos. Né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, não faça nada, não. Só se permita ser amado. Só se permita ser visitado. Só se permita ser transformado. Deixa o resto com Deus. Deixa o resto que Deus faz. Deixa a obra para Deus. A nós, cumpramos só a nossa parte no acordo. Qual é a nossa parte no acordo? Está lá no nosso encontro pessoal com Deus. Está lá, fazendo o que Ele disse. Buscando uma vida diferente
problema é que a gente não quer essa vida diferente. O problema é que o anel, falando de Senhor dos Anéis, brilha muito forte. As coisas do mundo brilham muito forte para nós. E a nossa tendência é sempre aquela do esmero. Já perceberam como é que ele é? Ele anda tipo um animal, né? De 4 patas. Ele anda com as mãos no chão. Ele já não consegue mais ter o equilíbrio do ser humano. Ele não consegue mais andar só com as pernas. Ele tem que andar com as pernas e com os braços. Porque literalmente ele se transformou num animal. Porque toda a sua alma foi sugada pelo anel. O anel que representa o Pecado. Hoje o mundo está fazendo isso com a gente. O mundo está fazendo isso com a gente. E não é só com a questão do pecado não, gente. É com a questão do nosso trabalho também. Entende? Não é só a questão do pecado não. Eu estou usando o pecado como referência para todo o restante. Para todo o restante. Muitas das vezes a gente se assoberba tanto de trabalho que a gente não tem mais tempo para Deus. Falando mentira? Falando mentira? A gente se assoberba tanto que quando a gente espanta que não, no domingo nós estamos trabalhando. Aí, não, mas eu vou fazer só isso aqui de manhã. De tarde eu vou para a missa. Quando você espanta que não, deu 1 da tarde e você não conseguiu terminar. Aí você, não, mas eu vou avançar mais um pouquinho até a hora da missa. Chega a hora da missa, você cai na ilusão de que se você não for à missa, 7 da noite você termina. Aí você não foi à missa, dá 9 da noite e você não terminou. Assoberbado. E por aí vai as outras coisas que vão nos tirando, as outras coisas que vão nos roubando e que não vai permitindo que Cristo possa completar a obra começada. Morre na cruz para nos dar a total liberdade, para nos dar tudo. Mas eu insisto e opto por fazer do meu jeito, com as minhas próprias mãos. E aí eu finalizo aqui, usando o exemplo que eu comecei para encerrar. Para a gente partir para essa adoração e pedir para Deus nos trazer de volta aquela forma que Ele nos deu. Quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Volto aqui e espero que vocês tenham entendido essa primeira fala. O Adãozão, que nunca pisou no banco da escola, mas que era PhD em biologia, zootecnia e todas as outras coisas mais lá, que eu não sei nem dizer o nome mais, porque faz muitos anos que eu saí da escola. Mas para dizer, gente, a verdade, que com Deus nós podemos conseguir tudo e mais fácil, e bem mais fácil. E no final de tudo, o que? A salvação. Amém? Amém. Vamos rezar.